E hoje a gente vai encerrar a nossa série sobre preocupação, que nós iniciamos, uma série de 3 mensagens, então iniciamos há 2 domingos atrás, e a gente tem pensado dentro dessa pergunta aqui: por que você se preocupa? Então a ideia da série como um todo não é a gente pensar em com o que você se preocupa. Com o que a gente tem uma série de coisas, e eu e você temos coisas diferentes com as quais nós nos preocupamos, e dependendo do momento que a gente está na vida também, as preocupações elas oscilam, elas variam. Agora a pergunta é: por que a gente se preocupa? Por que isso acontece? Por que preocupação faz parte da nossa vida? E aí a gente tem pensado nos últimos domingos, dentro dessa questão, tentando trazer um pouco a nossa memória nesse momento aqui, para a gente lidar de uma maneira assim, bem prática, bem concreta, com preocupações que fazem parte do seu dia a dia. E eu queria que você pensasse nelas de novo agora. Quais são as suas preocupações? Quais são as coisas que fazem você perder o sono? Quais são as coisas que te incomodam? Quais são as coisas que às vezes atrapalham você de desfrutar das outras coisas boas da vida que acontecem com você, mas que, porque você está preocupado, você muitas vezes não consegue nem perceber essas coisas boas acontecendo junto com você. E aí um exercício interessante para a gente pensar sobre isso, que nós trouxemos nos 2 últimos domingos, é: se Deus aparecesse para você agora e falasse assim: olha, eu vou resolver 2 problemas seus. 2 situações que ainda não aconteceram, mas que você está com medo de que aconteça. Então tá bom, eu vou resolver 2 situações. O que seriam essas situações? Que você colocaria diante de Deus para você resolver? E a gente tem pensado aqui, ao longo desse tempo, que existem 2 tipos de preocupações. Existem aquelas preocupações com problemas imediatos, com coisas assim que estão para acontecer, ou a gente acha que está para acontecer, que são aquelas coisas mais emergentes, que talvez essa semana vai acontecer, que talvez esse mês vai acontecer, que talvez desse ano não passe. E existem aquelas preocupações que demoram um pouco mais de tempo, que a gente pensa nelas assim: eu tenho que cuidar da minha saúde um dia, eu tenho que cuidar da minha aposentadoria um dia, coisas que a gente pensa um pouco mais médio e longo prazo. Normalmente, as preocupações que tiram o nosso sono são aquelas preocupações de curto prazo. São aquelas coisas que a gente acha assim: pode ser que vai acontecer agora, pode ser que vai estourar agora, pode ser que de repente eu vou perder totalmente o controle. E ao longo da nossa vida a gente vai equilibrando esses 2 tipos de preocupação. E aí nós temos trabalhado com a seguinte definição de preocupação: uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Uma ideia fixa, ou seja, você acorda e pode ser a primeira coisa que você pensa, às vezes nos microacordares da noite. Muitas vezes a gente tem insônia por causa disso, porque você acorda ali, 2:30, 3 horas da manhã, que ia ser só um acordar e dormir de novo, mas de repente aquela ideia vem na sua cabeça e acabou. Sua noite de sono se foi, ou pelo menos você só vai voltar a ter sono na hora de acordar. Normalmente é assim, né? Aí das 6, 7 horas é a hora de acordar, o sono volta porque você não pode dormir mais. Ou seja, uma ideia fixa e também uma ideia antecipada, porque preocupação é uma coisa que não aconteceu. Não é um problema real que você tem. Não é uma situação que já está concretizada e agora você precisa lidar com ela. A preocupação é uma possibilidade de acontecer. É algo que você acha ou acredita que vai acontecer, e porque você acha que vai acontecer, você começa a viver como se ela já estivesse acontecendo, com o problema de que você não pode fazer absolutamente nada para resolver, já que ela ainda não é um problema concreto. Por isso é uma ideia antecipada. E a preocupação, ela traz sofrimento moral. A preocupação, ela abala a gente de uma maneira que faz com que a gente acabe até mesmo perdendo, muitas vezes, a noção do que é real de fato. E uma vez que a gente perde a noção da realidade, a nossa capacidade de resolver os problemas, ou até mesmo de viver, ela fica comprometida, porque essas possibilidades começam a afetar o nosso dia a dia. A parte da ciência que estuda a mente humana, ela já chegou à conclusão, e a gente tem vários estudos sobre isso, que é possível uma pessoa literalmente morrer de preocupação. A preocupação, ela pode te consumir até o ponto de você realmente morrer. A preocupação, ela traz, por conta da somatização, inclusive danos físicos para a gente, como dores de cabeça, insônia,
úlceras, depressão, câncer, desordens imunológicas e algumas outras coisas. Você literalmente adoece por conta da preocupação e você pode chegar a morrer por causa disso. Então a preocupação ela não é algo inofensivo, ou ela não é simplesmente algo que fica no âmbito moral e que a única dano que seria feito é se você toma uma decisão errada, ou se você ficasse preocupado a ponto de querer se matar ou alguma coisa nesse sentido. Não, ela por si só pode trazer problemas físicos e problemas definitivos para você. E outras situações como desordens de ansiedade, fobias e por aí vai. Agora outro problema da preocupação é que ela afeta negativamente também os nossos relacionamentos. Quando nós estamos preocupados, nós não conseguimos viver na plenitude aquilo que a gente tem a possibilidade de ver, inclusive com as pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente fica preocupado, normalmente o nosso humor muda, a gente fica mais mal-humorado, a gente fica mais ranzinza, a gente fica mais encrenqueiro com as situações, qualquer coisinha é motivo para a gente estourar, ou às vezes a gente quer se isolar, a gente não quer perder tempo junto com outras pessoas, porque a gente precisa ficar pensando inutilmente, mas a gente acha que é alguma coisa boa, então ficar pensando sobre aquela situação. Então, preocupação também afeta os nossos relacionamentos, sejam os relacionamentos dentro de casa, marido e mulher, às vezes relacionamento com pais e filhos, relacionamento com amigos também. Preocupação, ela impede a gente de viver o presente na nossa plenitude. E uma coisa que a gente viu também nos últimos domingos é que a preocupação ela está relacionada com a maneira também como nós fomos criados, educados a lidar com ela. Então por isso que tem pessoas que são mais preocupadas e pessoas que são menos preocupadas naturalmente do que outras. As experiências de vida que você teve influenciam na maneira como você encara uma possibilidade de problema, um risco de problema na sua vida. O ambiente familiar que você foi criado também trabalha em como você vai encarar a questão da preocupação. E a gente viu nisso aqui um fator que é muito forte na nossa cultura, é que habitualmente nós igualamos pessoas preocupadas a pessoas responsáveis. Porque desde criança a gente escutava isso dos nossos pais quando eles diziam pra gente, olha, você não tem preocupação nenhuma, quando você crescer e se tornar um adulto, aí você vai saber o que é preocupação. E aí a gente foi crescendo acreditando que preocupação é uma coisa de gente responsável, que despreocupar-se é coisa de gente vagabunda, é coisa de gente que não tem futuro, é coisa de gente que não tem alvos na vida ou qualquer coisa nesse sentido. Então, se você fica despreocupado, você começa a se sentir até mal ou às vezes culpado por conta daquilo. Os conhecimentos que você adquire ao longo da sua vida também influenciam nas suas preocupações, já que o desconhecido amanhã talvez não é tão desconhecido assim se você tem determinados conhecimentos sobre algum assunto. Se você não tem determinados conhecimentos, aí o desconhecido do amanhã ele se torna muito maior do que ele realmente parece ou do que aquilo que ele é. E a personalidade também vai influenciar, e aí se você nasceu com ela, e essa é a parte que você começa a sua vida sem poder lidar com ela, mas você não necessariamente precisa terminar a sua vida da mesma maneira como você começou, já que a personalidade também pode ser trabalhada e ela também é alvo de mudanças ao longo da vida da gente, dependendo da maneira como a gente vai lidar com isso. Agora, preocupação é uma ilusão, porque a preocupação ela é algo que não aconteceu. E que existe uma possibilidade concreta de que ela nem venha a acontecer. E a preocupação na sua forma pura, mesmo que ela venha a acontecer, mesmo que aquilo que você se preocupa vai acontecer amanhã ou vai acontecer no mês que vem, na sua forma pura, a preocupação, ela não ajuda você a resolver os problemas que vão chegar. Porque se você tem a possibilidade de resolver um problema que vai acontecer amanhã, na verdade ele não é um problema de amanhã. Ele já é um problema de agora com efeitos no amanhã, então você já pode fazer alguma coisa para resolver ele agora, enquanto ele está acontecendo. Agora, a preocupação é quando você de fato não tem absolutamente nada que você possa fazer para resolver aquilo, para prevenir aquilo, para antever aquilo, mas você fica vivendo e tendo conversas dentro da sua cabeça consigo mesmas que vão massacrando você, que vão angustiando você, que vão fazendo com que você se entristeça, com que você inclusive perca a capacidade de discernir as coisas que de fato estão acontecendo. São acontecimentos imaginados
na sua mente, mas que não foram concretizados ainda no mundo real, então não tem nada que você possa fazer ainda. E aí, a gente volta pensando sobre tudo isso, a tentar pensar e responder quais são as suas maiores preocupações. Quais são as coisas na sua vida que se encaixam nessas descrições que eu trouxe para vocês agora e que a gente vem trabalhando nos últimos domingos. Quais são essas coisas? A gente talvez poderia fazer uma lista delas hoje. Quando Jesus fala sobre esse assunto, como eu falei aqui na hora que a gente estava falando sobre as ofertas, ele introduz o tema da preocupação falando sobre dinheiro, ou sobre as coisas que o dinheiro pode comprar. Já que Jesus sabia que a maior fonte de preocupação, ou pelo menos durante mais tempo da nossa vida, ou da maioria das pessoas, é dinheiro ou está relacionado com coisas. E por isso que quando Jesus ele fala sobre isso lá no Sermão do Monte, antes dele falar sobre não se preocupem, ele fala sobre dinheiro. Sobre como é que você investe o seu tempo para ganhar dinheiro ou não. Como que você acumula dinheiro ou não. Que valor que você dá para a questão do dinheiro ou para a questão das coisas ou não. E aí nós vimos que Jesus ele ensina para a gente que as coisas a que nos dedicamos mais são as coisas sobre as quais nós mais nos preocupamos. Então Jesus ele vai fazer uma relação direta a respeito de preocupação e dedicação. E aí se você pensar sobre as coisas que você se preocupa com elas, normalmente são as coisas que você direciona as suas dedicações. Seja os seus planejamentos anteriores, seja os seus estudos, seja a profissão que você quis ter, seja sei lá, o estilo de vida que você quis adotar, seja a maneira como você foi ou é financeiramente educado, mas as suas dedicações vão direcionar e vão dizer para você a respeito também das suas preocupações. E nós vimos também que Jesus ele disse que não é que as coisas que normalmente nós nos preocupamos com elas não são importantes. Pelo contrário, Jesus valorizou elas. Jesus disse que as coisas que normalmente nos preocupam, elas são importantes. Elas são coisas que a gente sim precisa lidar com elas, a gente sim precisa pensar sobre elas, a gente precisa muitas vezes ao longo da vida fazer coisas a respeito delas, mas Jesus ensina para a gente que existe uma maneira de enfrentar a incerteza do amanhã sem se preocupar hoje. Ele não desmerece, ele não fala não se preocupe e vive uma vida irresponsável. Em momento nenhum ele disse isso. Ele vai, e aí o exemplo que a gente tem do próprio Jesus é quando ele fala, olha para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, elas não estocam nos celeiros, e o Pai cuida delas. Vocês plantam, vocês colhem, vocês estocam em celeiros, e Jesus não está falando parem de fazer isso. Mas vocês fazem isso, vocês se cuidam muito mais do que as aves dos céus, e vocês valem mais do que as aves no céu. Será que o Pai, que cuidam das aves irresponsáveis, não vai cuidar de vocês, que Ele ama muito mais, e que ainda por cima são responsáveis, que ainda por cima plantam, colhem e estocam em celeiros? Então Jesus ele vai mostrar que existe uma maneira da gente enfrentar a incerteza do amanhã, sem a gente se preocupar hoje. Outra coisa que nós vimos também, e é isso que nós vimos na semana passada, é que as preocupações elas não acabam simplesmente por a gente tentar parar de preocupar. Né? E a gente viu esse memezinho que eu achei o máximo, que é normalmente os tipos de conselhos que a gente dá para as pessoas nos nossos dia a dia, que é aquela situação, você vê o cara, né, tá triste, fica feliz. Normalmente a gente faz isso, como se o resultado fosse ser os dois quadrinhos de baixo, né? A pessoa chega e fala assim, sei lá, estou em depressão, para com isso, né? Estou preocupado, não se preocupe. E Jesus ele não faz isso. Jesus ele não vem com uma frasezinha pronta falando assim, não, tente parar de se preocupar, não. Ele traz algumas questões concretas, práticas, que a gente pode adotar na vida da gente, que pode fazer com que a gente de fato pare de se preocupar. E aí nós vimos por último, no domingo anterior, que você não para de se preocupar apenas tentando parar de se preocupar. Você para de se preocupar mudando o foco da sua dedicação. E foi isso que Jesus ele tenta nos ensinar quando ele fala, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E aí buscar o reino de Deus não é necessariamente você
largar tudo, todas as questões da sua vida e virar pastor, um missionário, virar um filantropo, alguma coisa nesse sentido. Não, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando a gente aprende a oração do Pai Nosso, a gente descobre que a vontade de Deus seja feita na terra, ou seja, na sua terra, na sua vida, nas suas questões particulares, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, nos seus projetos de vida, assim como ela é feita nos céus. É isso que Jesus está querendo que a gente faça. É quando a gente inverte a ordem das nossas dedicações, e quando a gente faz isso, quando a gente muda o foco da nossa dedicação, a gente consegue também mudar, a gente consegue parar de se preocupar. E aí, para a gente encerrar essa nossa série, nós vamos ver essa questão da preocupação na vida de Elias. Um personagem do Antigo Testamento, um sujeito que buscava o reino de Deus em primeiro lugar ao longo da sua vida, mas como qualquer um de nós, passa por algumas situações que trazem para ele algumas angústias e algumas preocupações e que fazem com que ele se torne um personagem muito importante para a gente hoje, para a gente poder, a partir da vida dele, pensar em algumas coisas práticas para a nossa vida. O que a gente vai ler aqui agora no texto de 1 Reis, capítulo 19, falando sobre Elias, é a sequência de um acontecimento muito importante. Elias, ele chega no auge da sua vida, ele chega no auge da sua... se a gente fosse comparar com a nossa carreira profissional, é como se ele tivesse chegado no auge da carreira profissional dele, ele chega no auge da vida ministerial dele, quando, direcionado por Deus, ele faz um desafio, eles sobem no Monte Carmelo, que é um monte que ficava no norte da nação de Israel, e ele convoca 850 profetas, 450 do Baal e 400 de um poste ídolo, ou seja, 850 líderes religiosos de uma religião contrária a Deus, de uma religião que seria, se a gente fosse, sei lá, comparar com uma religião hoje, seria uma religião africana, daquelas que eles sacrificam pessoas até hoje, ou uma religião dos indígenas da Amazônia, que eles sacrificam pessoas até hoje. Era um tipo de religião desse, que estava alastrando sobre Israel, que por conta que o rei de Israel tinha casado com uma mulher estrangeira, essa mulher estrangeira trouxe essa religião para dentro de Israel, começa a converter ou fazer o proselitismo com o povo de Israel, e conquanto o povo não abandonava o Deus mesmo verdadeiro, eles também associavam as suas práticas religiosas às práticas dessa divindade pagã chamada Baal. Então Elias, ele que tinha se tornado agora o único profeta conhecido de Deus, ou seja, o único representante oficial do Deus de Israel, ele convoca os 850 profetas desse falso Deus para um embate em cima do monte chamado Carmelo. E aí quando ele chama esses sujeitos lá, ele fala assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão construir um altar do lado de cá, de pedras e etc. Altar era um negócio mais ou menos tipo isso aqui, só um pouco maior, onde eles colocavam lenha em cima, tocava fogo e colocava um animal em cima e sacrificava esse animal e queimava para a divindade. Então ele fala assim, olha, vocês vão construir um altar do lado de cá e eu vou construir um altar do lado de cá. Vocês vão pedir para que o Deus de vocês faça cair fogo do céu e queime a oferta. Vocês não vão botar fogo nela. E eu vou fazer a mesma coisa depois do lado de cá. O Deus que responder é o Deus verdadeiro. Gente, é um tipo de desafio que eu acho que nenhum de nós teria coragem de fazer. A gente não tem a menor expectativa que uma coisa assim tão fantástica como essa vai acontecer nos nossos dias. E eu acho que a gente teria dificuldade até de orar pedindo a Deus um negócio desse tipo. Elias estava num momento de tanta proximidade com Deus, de tanta fé em Deus, de tanta certeza e convicção das coisas de Deus, que ele faz esse desafio. Então os profetas de Baal constroem o altarzinho deles do lado de cá, o Elias constrói o altar dele do lado de cá, eles colocam as respectivas lenhas em cima do altar, não colocam fogo na lenha, coloca um animal em cima de cada altar, já sacrificado, morto, que era uma prática que eles tinham na antiguidade, e os 850 profetas do falso Deus começam a rodar em torno do altar, e aí devia ser uma roda bem gigante para caber essa galera toda rodando, clamando que o Deus deles fizesse cair fogo do céu e consumisse
o novilho deles lá. Óbvio que não caiu. E a Bíblia vai contar pra gente, no capítulo 18, que eles ficaram fazendo isso de 9 horas da manhã a 3 horas da tarde. Em um determinado momento eles se cortavam com as lanças e gritavam mais alto e não sei o quê. E não acontecia nada. E ficou o altar lá intocado. A hora que dá 3 horas da tarde, Elias, então, vai imaginando assim, o grau de confiança desse sujeito. Ele chega e fala assim, olha, tá na minha vez, é minha hora de fazer. Eu acho que está seco demais isso aqui. Pode ser, quem sabe, que alguém ache que o sol batendo nisso aqui até 3 horas da tarde esquentou essa madeira demais e vai ter uma combustão espontânea aqui. Eles nem tinham esse conhecimento de física que a gente tem hoje para achar que isso poderia. Mas vai que, né, daqui a 3.000 anos, as pessoas com a tecnologia da época deles vão achar que foi uma combustão espontânea porque a madeira ficou pegando sol aqui o dia inteiro em cima do Monte Carmelo. Então vamos fazer o seguinte, vamos molhar esse lugar. E aí ele manda o pessoal descer, eles estavam perto do mar Mediterrâneo, descer com os baldes lá, pegar a água do mar e jogar em cima do coisa. Faz um buraco em volta, assim, maior em torno do altar, molha todo esse lugar, molha bastante o negócio. Aí quando eles molharam bastante, ele fala assim, tá pouco, busca mais. Eles descem lá de novo, busca mais, molha. A hora que estava encharcado, aí Elias faz uma oração, que só aquelas pessoas que estão muito próximas de Deus fazem. Oração curtinha, sem muitas introduções, sem muitas questões, uma oração básica. E ele fala, Deus, ajuda. E aí a Bíblia diz que nesse momento cai fogo do céu. Isso nunca aconteceu na história antes e nem depois de Elias. Mas cai fogo do céu e queima não só a carne que estava em cima e a lenha molhada que estava em cima, mas fala que esse fogo, ele lambeu a água que estava em torno do altar, secou tudo e queimou tudo que tinha para queimar. E aí, quando isso acontece, o povo que estava assistindo o negócio, o povo que estava assistindo essa aposta entre o profeta de Deus, os 850 profetas de Baal, para decidir qual era o Deus verdadeiro que eles iam passar a seguir a partir de então, o povo, tipo a torcida do Novo Hamburgo hoje, né, lá no estádio do Caxias, gritando Mateus, Mateus, para o goleiro deles pegar a bola, eles ficaram gritando, o Senhor é Deus e tudo, e aquela galera, sei lá, umas 10 mil, 20 mil, 100 mil pessoas, a gente não sabe quantas pessoas estavam lá, gritando, o Senhor é Deus. Aí Elias, cheio de confiança, nesse momento do auge da sua vida ministerial com Deus, ele manda matar os 850 profetas do falso Deus. E ele fala, agora esse culto, o falso Deus vai acabar. Agora ninguém mais vai adorar o falso Deus. E aí a gente chega no capítulo 19 de 1 Reis, que é onde a gente vê essa história. Acabe, que era o rei, estava nesse dia, estava em cima do monte, assistindo essas coisas acontecendo que a gente acabou de trabalhar aqui. E aí diz o seguinte, que Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Então isso que eu acabei de contar para vocês, o Acabe contou para Jezabel. Talvez não com a mesma empolgação que eu, porque ele estava do lado dos perdedores, né? E aí do lado dos perdedores a gente conta a história um pouco mais esmorecida. Aí ele contou tudo isso. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, por causa desse acontecimento fantástico, Jezabel, que era a mulher do rei de Israel, a rainha, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses, inclusive esses aí que você humilhou, que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã, não é hoje o problema, a gente vai fazer isso agora. Se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Da nossa perspectiva da história, a gente podia imaginar Elias agora virando para o mensageiro e falando assim, olha, pode vir, né? A gente pode fazer o seguinte, marca com Jezabel lá no Monte Carmelo. A gente encontra lá e se ela quer me matar, vamos subir lá de novo.
Vamos ver como é que o negócio vai se resolver. Da nossa perspectiva, essa seria a resposta mais lógica para Elias dar. Jezabel era poderosa, ela era rainha, era ela que mandava, o Acabe não tinha muito poder de mando, né, na nação de Israel, era uma mulher bem severa ali nas suas, né, relações matrimoniais com o marido lá, então quem mandava mesmo era ela, mas assim, por mais poderosa que fosse, Jezabel, você não ouviu o que acabou de acontecer? Você não ouviu o que Deus fez? Você não ouviu o que aconteceu? Pode vir. No entanto, Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. A reação que, se a gente não conhece a história, jamais imaginaria que ele teria. Porque talvez a gente acha que não teria essa reação nesse momento da história da nossa vida. Nesse momento de auge, de as coisas estão dando tudo certo, e você vê assim, Deus está com você como não esteve com ninguém antes de você, toda a história humana. Elias teve medo e fugiu. Olha que interessante. A Jezabel falou para ele assim, Elias, hoje você está bem. Amanhã eu te mato. Elias teve medo do amanhã. Porque de fato ele estava bem hoje. De fato Deus estava com ele hoje. De fato até então estava tudo dando certo na vida dele. Deus tinha sido fiel com ele, Deus tinha cuidado dele, Deus tinha honrado ele na frente de todo esse pessoal. O medo dele era sobre o amanhã. Pré-ocupação. Elias, contra todas as possibilidades, se preocupou. É como se ele estivesse falando assim nesse momento, ok, Deus está comigo hoje, Deus esteve comigo ontem, sem sombra de dúvidas, mas será que ele vai estar comigo amanhã? Ele cuidou de mim ontem, ele está cuidando de mim agora, mas talvez amanhã ele não vai dar conta. Pode ser que amanhã, ele nunca falhou, mas talvez amanhã ele falhe. Talvez, não a todos vocês, mas para a maioria de vocês, se você contar para mim o que te preocupa hoje, e você me contasse a história da sua vida também, você me falasse tudo que Deus já fez por você até hoje, eu ia ficar tentado a falar com você a mesma coisa que quando a gente olha para essa história aqui, a gente fica tentado a falar para Elias. Não se preocupe. Peraí, você está me contando essa sua preocupação, mas você também está me falando tudo aquilo que Deus já fez por você até hoje. Não se preocupe. É o que a gente queria falar para Elias nesse momento. É o que a gente acha que falaria para ele se a gente tivesse a oportunidade de estar lá no ano 852 a.C., em Samaria, nesse momento da vida dele. Elias, cara, não se preocupe. Deus vai continuar cuidando de você, como sempre tem feito. A gente ficaria tentado a dizer, Elias, por que você se preocupa? E Elias está aqui, não, amanhã eu vou morrer, ela vai me matar, não sei o quê. Peraí, Elias. Mas olha hoje, cara. Olha ontem, por que você está achando que vai ser diferente amanhã? Elias teve medo e fugiu. O texto continua. Em Berseba de Judá, ou seja, aqui ele já fugiu para outro país. Porque nessa época aqui, Judá tinha conseguido fazer o que o Rio Grande do Sul não conseguiu fazer. Eles conseguiram separar o norte e o sul, então você tinha o Brasil do norte e o Brasil do sul nesse momento aqui. O Elias, ele fugiu no que seria o equivalente ao Brasil do norte, no caso, embora Judá ficava no sul, porque eles é que mantiveram as capitais originais e o reinado original, etc. Ele saiu do país. É como se ele tivesse ido para o Uruguai, nesse momento aqui, um estado que virou um país independente. Ele foi para Berseba de Judá e deixou o seu servo, ou seja, ele não está só fugindo, se escondendo ali, não é uma coisa pequena. Ele está mudando para outro país, por causa da preocupação dele. E aí o texto continua.
E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, seria uma árvorezinha talvez, um pouco maior do que isso aqui, um arbusto, bastante folhas, flores e não sei o que, ou seja, faz uma sombra legal para uma pessoa ou duas no máximo ali debaixo dele. Ele chegou a esse pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. O que você oraria nesse momento aqui? O que você, saindo então da zona de perigo imediata, chegaria para Deus e orava? Ou, o que a gente espera que uma pessoa como Elias ore nesse momento? Do porte de Elias, da condição de maturidade espiritual de Elias, ore nesse momento. É óbvio que a expectativa é uma oração daquelas assim, Deus, fogo do céu no Carmelo, fogo do céu em Samaria também. Vamos resolver aquele negócio. Deus, então agora o Senhor me dá força e eu vou passar por tudo isso. E olha, eu me acovardei por um momento, mas isso aqui foi um susto de um momento. Mas vamos lá, vamos continuar. Elias orou pedindo a morte. E ele ora desse jeito. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Olha o que a preocupação pode fazer na vida de uma pessoa. Tudo que a gente está vendo aqui, o desenrolar da história, é o mais improvável possível. E eu acho que essa é a coisa legal da Bíblia, que valida essas histórias, porque assim, isso aqui não, uma pessoa que inventa uma história não inventa isso aqui. Uma pessoa que inventa uma história faz a virada na vida do herói, porque é o que normalmente a gente acha que vai acontecer na vida da gente, que às vezes a gente até tenta nas nossas orações ou nos nossos pedidos habitualmente. Essa aqui é a oração de uma pessoa que ficou preocupada a ponto de dar um rumo completamente improvável para a vida dele. E aí, gente, não é diferente da vida da gente. Quantas vezes você já não fez isso? Quantas vezes você já não deu um rumo improvável e que talvez você olha hoje e fala assim, puxa, não deveria ter feito aquilo, porque você ficou preocupado e você deixou que as suas preocupações determinassem a maneira como você ia passar a viver a partir de então. É o que ele está fazendo. O que qualquer um de nós está sujeito a fazer. E aí no fim da jornada dele, ele está pedindo exatamente aquilo que ele estava tentando evitar. Porque no começo, ele quer não morrer. No começo, a preocupação dele é em não morrer. Mas no fim da jornada de preocupação, ele está falando, Deus, é isso que eu quero. E aqui a gente está diante de uma legítima tentativa de suicídio. De uma pessoa que a gente jamais pensaria que tentaria se matar. Porque Elias caminha um dia inteiro, deserto adentro, ou seja, sem pessoas, sem comida, sem possibilidade de ser encontrado ou de ser alcançado. Ele tinha deixado o rapaz que acompanhava ele na cidade de Berseba de Judá. E ele senta debaixo de uma árvore e ele fala, Deus, o que eu quero é morrer. Ou seja, a partir de agora, se não acontecer nada muito fantástico, ele morre. Ainda que em algum momento aqui ele caia em si de novo, fala, não quero morrer mais, agora como é que você volta? Caminhando um dia adentro no deserto, sem comida, sem água, já tendo exaurido as suas forças, depois que você fez isso. Ele tenta se matar. Totalmente improvável. A preocupação fica tão grande que ele tenta se matar. E aí uma pergunta para você. Quantas vezes você já se colocou em uma situação que era exatamente aquilo que você queria evitar, mas que você acabou se encontrando nela porque você tomou decisões baseadas na sua preocupação e não baseadas naquilo que Deus já tinha feito para você ao longo da sua vida? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Às vezes já adoeceu,
Porque não queria perder o emprego. E aí normalmente a gente quer ter emprego para a gente ter dinheiro, para ter saúde, para viver bem, para não sei o quê, mas de repente a preocupação com a perda do emprego faz com que você adoeça. Talvez já perdeu o emprego porque ficou ansioso e instável e não conseguiu produzir o que você deveria produzir, ou não conseguiu aproveitar as oportunidades porque você estava com um problema em casa ou nos seus relacionamentos e a preocupação com isso fez com que você perdesse o seu emprego. Talvez já perdeu ou estragou o relacionamento porque estava ansioso com um problema financeiro. Olha o ciclo. Como que a coisa às vezes vai se fechando sobre nós. A preocupação leva você para um lugar onde você não deveria estar. É isso que a gente aprende com a vida de Elias. Se a gente não lida com isso, se a gente não cuida disso, isso começa a direcionar a gente e de repente quando a gente se dá conta, nós estamos num lugar que a gente não deveria estar. No versículo 5, o milagre, a coisa fantástica acontece. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, esperando morrer mesmo. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Porque nesse momento aqui ele precisava comer. Ele não precisava de sermão, ele não precisava de Deus xingando ele, de Deus falando: que isso, cara, toma vergonha na sua cara, né? O melhor que eu tenho fazendo isso aí, o profeta que eu acabei de fazer todo esse negócio. Não. Ele precisava comer. Era o que ele precisava. E Deus dá para ele exatamente aquilo que ele precisa nesse momento. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se e dormiu. Não mudou nada. A preocupação está lá ainda. O desânimo, a ansiedade, a frustração. Mas aí o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E aí o texto continua. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Horebe fica na região do Sinai, na península do Sinai, que hoje pertence ao Egito. Horebe foi o monte aonde Moisés, quando ele estava 40 anos já vivendo no deserto de Midian, ele um dia vê uma arvorezinha, um arbusto queimando em cima desse monte, ou em algum lugar lá nesse monte, mas ele percebe que esse arbusto, ele queimava, mas ele não consumia-se, ele não dissolvia, ele não virava pó, carvão, nada nesse sentido, e aí ele fica curioso com aquela cena que ele está vendo, ele resolve subir nesse monte, quando ele sobe nesse monte, Moisés se encontra com Deus lá. E esse é o mesmo monte que depois que Moisés recebe de Deus o comissionamento de libertar o povo de Israel do Egito, ele vai lá no Egito, liberta o povo de Israel com as 10 pragas e tudo aquilo que a gente sabe, olhou na Bíblia, viu no filme, e aí ele traz o povo até o Monte Horebe, e no Monte Horebe ele sobe novamente, ele fala com Deus, e durante 40 dias ele recebe todas as instruções de vida para o povo de Israel de cima do monte, inclusive os 10 mandamentos e a tábua da lei. Então, para o povo de Israel, para o judeu, para pessoas como Elias, Horebe simbolizava, representava o local onde Deus já tinha estado na terra. Se eles não podiam ir até o templo, que era o outro local onde Deus já tinha entrado fisicamente por algum motivo, o único local onde eles poderiam, de alguma maneira, ter alguma ligação com a presença física, real, concreta de Deus, era o Monte Horebe. Olha que interessante. Deus não mandou Elias ir para lá. Deus não falou: agora você vai até Horebe e encontre-se comigo lá. Isso estava na cabeça dele. Isso fazia parte das questões culturais dele. Isso fazia parte das convicções religiosas dele. Fazia parte daquelas coisas que às vezes a gente nunca leu na Bíblia, ou a gente não sabe exatamente de onde que vem, mas a gente tem aquela ideia, a gente imagina que Deus é daquele jeito, ou que as coisas de Deus acontecem de determinada maneira, e quando a coisa aperta, a gente tenta fazer aquilo ali que a gente acha que é. É isso aqui que Elias está fazendo, juntando sua bagagem cultural, sua bagagem religiosa, aquilo que ele aprendeu desde criança, quando ele ouvia os pais dele contando a história de Moisés, quando ele ia em algum lugar ouvindo alguém falando sobre Deus e contando a história de Moisés, ele resolve ir para lá. E de alguma maneira, ele
caminha durante todo esse tempo, até chegar em Horebe, caminha mais de um mês para poder chegar lá, no meio do nada, totalmente sem propósito, mas talvez com uma coisa em mente. Eu quero morrer, eu acho que cheguei num ponto que realmente não dá, mas se eu vou morrer, deixa eu tentar morrer o mais perto possível de Deus. É o último vínculo, o último contato que eu posso ter com Deus. Não tem sentido nenhum isso aqui, não é um caminho de Santiago de Compostela para redescobrir a sua essência do interior da vida, nada disso. Se eu vou morrer mesmo, que seja perto de Deus. Ele queria estar próximo a Deus, e nada mais na vida dele parecia fazer sentido, porque a preocupação tinha tirado de Elias o prazer de fazer as próprias coisas que ele tinha feito a vida inteira junto com Deus, e que até então tinha dado certo. E aí no versículo 9, ele entrou numa caverna e passou a noite ali, e aí, provavelmente de manhã, a palavra do Senhor veio a ele, falando o seguinte: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Essa é a pergunta de Deus para ele. Elias, você está a centenas de quilômetros, quase 1000 quilômetros, de onde a gente se encontrou da última vez, da onde a gente tinha combinado de se encontrar da última vez, e que a gente fez até um negócio bacana lá, e, cara, estava dando tudo certo. E a gente tinha um projeto, a gente tinha um plano, e as coisas estavam caminhando a 1000 quilômetros daqui. O que você está fazendo aqui? Como é que você veio parar aqui? E essa é uma pergunta interessante, porque muitos de nós ficamos tão ansiosos, tão estressados, tão preocupados com as incertezas do amanhã, que a gente começa a fugir do hoje. E o amanhã, ele sempre é incerto. A gente viu isso nos 2 últimos domingos, quando Jesus ele fala para os discípulos: não se preocupem. Ele não fala para os discípulos: não se preocupem que está tudo resolvido. Ele não fala isso. Ele fala assim: não se preocupem porque assim, o amanhã é incerto, sim. O amanhã é imprevisível, sim. E vocês realmente não têm controle nenhum sobre as coisas que vão acontecer amanhã. Agora, ficar preocupado não vai fazer com que vocês passem a ter certeza sobre amanhã ou adquiram controle sobre amanhã. E as preocupações fazem com a gente a mesma coisa que fez com Elias. Eu não consigo mais viver hoje, por causa do amanhã. E eu começo a fugir do hoje. Eu começo a fugir dos meus pontos de encontro com Deus. Eu começo a fugir dos lugares onde Deus me colocou, deseja que eu esteja, ou das coisas que eu deveria fazer junto com Ele, porque eu estou preocupado com amanhã. Por causa de preocupações de coisas que não aconteceram, às vezes a gente foge de relacionamentos, às vezes a gente foge do casamento, às vezes a gente se ausenta não fisicamente, mas emocionalmente, de uma relação, de um ambiente. Às vezes a gente foge da igreja, às vezes a gente foge do trabalho, às vezes a gente começa, sei lá, a beber além da conta, para tentar fugir de alguma maneira daquilo que a gente está vivendo. O que você está fazendo aqui? A pergunta de Deus para Elias é: por que você deixou que a incerteza do amanhã, que aliás é sempre incerto, que as ameaças do amanhã, que aliás, Elias, sempre foram ameaçadoras, elas não passaram a ser agora, sempre foi assim. Mas por que você deixou que isso afetasse você, ao ponto de levar você para um lugar como esse? Para trazer você para cá? Essa é a pergunta que Deus faz para Elias. O que você está fazendo aqui?
Elias responde. Talvez mais ou menos do jeito que a gente responde a Deus esses tipos de perguntas assim. Respostas que não fazem sentido nenhum para a pergunta. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Tá criticando a galera lá e falando mal do pessoal ainda. Às vezes a gente faz isso também, né? Olha como é que eu sou melhor do que o outro. Eles lá, rejeitaram a sua aliança. Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas a espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão tentando me matar. Elias responde como se Deus não soubesse dessas coisas aqui. E é como se ele estivesse falando assim para Deus: Deus, à luz de todas essas coisas, onde mais eu deveria estar? Que não aqui. Onde que o Senhor esperava que eu estivesse ou que eu me colocasse? E às vezes é isso que a gente responde para Deus também. Senhor, aonde mais eu deveria estar, ou o que mais eu deveria estar fazendo, se não exatamente aquilo que eu estou fazendo e estando aonde eu estou? E aí Deus ele começa a trabalhar nas expectativas de Elias. Olha só que interessante a reação de Deus para a resposta de Elias. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, porque ele estava tipo dentro de uma caverna nesse momento, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Não é uma resposta. Não é o que Elias queria, talvez, que Deus falasse para ele nesse momento. Mas ok. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Olha Deus trabalhando com a expectativa do Elias. Que é o que a gente às vezes fica na expectativa também. Será que é agora que Deus vai aparecer? Será que é agora que Deus vai resolver? Será que é agora que Deus vai intervir? Será que é agora? Não foi. É o que está acontecendo com Elias aqui. O vento é Deus. Não, Deus não estava lá. A gente não sabe quanto tempo essas coisas demoravam. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. 3 eventos fantásticos se sucedem. 3 coisas totalmente inexplicáveis acontecem, um após o outro. E aí parece que Elias, a cada evento desse, tinha expectativa: agora Deus vai aparecer, agora Deus vai fazer alguma coisa, agora Deus vai resolver meu problema, agora Deus vai falar, agora... E após cada coisa fantástica, Deus não aparecia. Mas aí Deus aparece. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. No hebraico, a expressão que é utilizada para isso aqui é como se fosse folhas batendo em folhas quando um vento bem suave bate numa árvore cheia de folhas. É o... Que negócio assim. Né? Aí você imagina mais bonito na sua cabeça do que aquilo que eu fiz aqui. Né? Umas folhagens assim suaves. É uma coisa muito mais agradável, talvez, que o fogo, o vento, todo aquele negócio que estava assim. Quando Elias ouviu isso, aí ele faz aquilo que todo judeu faria naquela época se fosse encontrar com Deus. Ele puxa a capa para cobrir o rosto, porque o judeu tinha medo de ver Deus, porque eles tinham uma ideia de que se eles vissem Deus, eles morriam. Eles não poderiam ver Deus sem morrer. A gente vê várias vezes na Bíblia isso acontecendo, quando alguém via Deus, ele fala: agora eu vou morrer porque eu vi Deus, e Deus tem que tranquilizar o sujeito. Então Elias, como um bom crente da época, sabia essas coisas, ele cobre o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E aí quando ele está à entrada na caverna, Deus aparece para ele, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? É a mesma pergunta. Porque assim, não mudou nada. Você ainda está no lugar errado. Não era para você estar aqui. Não mandei você vir para cá. O que você está fazendo aqui?
Elias. Deus, parece que ele fala com Elias assim, se eu não existisse, ok, estava de acordo, você está preocupado desse jeito. Se eu não existisse, tudo bem, você tinha que correr atrás mesmo, você tinha que se desesperar, porque aí não tem esperança nenhuma para o amanhã, nem para o mês que vem, nem para o ano que vem, nem para a vida eterna, para absolutamente nada. Se eu não existisse, mas assim, vendo tudo isso que você já tem visto ao longo da sua vida, vendo isso que você viu agora, e talvez Deus faz algumas coisas que lembraram Elias do Monte Carmelo, de uns 2, 3 meses atrás dessa situação, caso ele tenha esquecido, porque uma outra coisa que a preocupação faz com a gente, é que a preocupação apaga da nossa mente aquilo que Deus já fez por nós. A preocupação, ela tem esse poder destrutivo de apagar nossa fé, de fazer parecer que tudo aquilo que de bom e grande que Deus já fez na nossa vida anteriormente não tem mais sentido nenhum e não vai acontecer mais nada. A preocupação faz isso. Então talvez era isso que estava acontecendo com Elias, por causa da preocupação. E Deus, ele dá uma relembrada nele. Elias, se eu não existisse, ok, mas eu existo. Olha as coisas que eu faço. O que você está fazendo aqui? E aí, no versículo 14, Elias vai responder a pergunta de Deus exatamente do mesmo jeito que ele tinha respondido antes. Mas eu acho, não está escrito isso na Bíblia, mas eu acho que agora o sentimento dele devia estar diferente de quando ele respondeu na primeira vez. Talvez na primeira vez era uma coisa assim um pouco mais arrogante, talvez até um pouco assim mais frustrada, mais agressiva, de tipo... Tá vendo o que aconteceu? Mataram todo mundo, estão tentando me matar. Como assim? O que eu estou fazendo aqui? Talvez, nessa segunda vez, a resposta já foi uma resposta assim, um pouco mais humilde, um pouco mais... Deus, eu vou te responder, mas assim, é a única resposta que eu tenho para dar. É uma resposta estúpida mesmo. Mas é o que eu sou nesse momento. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão tentando me matar. Elias, ele, depois do terremoto, do fogo e etc., repete a história. E provavelmente ele se escutando falar isso. E isso aqui, quando a gente estuda a partir da perspectiva psicológica, é um tratamento fantástico de Deus com Elias, que só recentemente, aí no século XX, agora que a gente consegue ter todos ou alguns entendimentos de o que Deus estava fazendo com ele. Mas aqui é o Elias deitado no divã se ouvindo falar as coisas que inquietavam o coração dele, para que ele pudesse tomar consciência de quão pequenas elas eram. Porque assim, à luz de todo o terremoto, fogo, vento e não sei o quê, repetir isso aqui só mostra o quanto a gente é frágil e o quanto que às vezes a gente é bobo de ficar preocupado depois de tudo que Deus fez por nós. E aí, depois que Elias responde isso aqui, Deus fala para ele assim: Elias, volte pelo caminho por onde veio. Você vai precisar desfazer o que você fez. Porque não era para você estar aqui. Não era para você ter chegado até aqui. Você foi longe demais. Então você precisa voltar. Você vai precisar desfazer algumas coisas que você fez por causa da preocupação. Você vai precisar destomar algumas decisões que você tomou por causa da preocupação. Porque você achou que eu não ia cuidar de você, porque você achou que eu não ia estar com você por algum motivo. Elias, volta pelo caminho que você veio. Desfaz o que você fez por causa da preocupação. E aí, a gente pode colocar aqui e pensar nas decisões que a gente tem tomado por causa da preocupação. Talvez pensar nos relacionamentos que a gente tem desfeito por causa da preocupação. O que Deus está falando para Elias, Elias, desfaça o que você fez de errado por causa disso.
E assim, ó, nós vamos retomar da onde a gente parou. E olha o que Deus continua falando para Elias. Vá para o deserto de Damasco, que ficava mais ao norte. Então assim, o Elias foi para o sul-oeste, da onde ele estava. Deus manda ele ir para o nordeste, da onde ele estava. É exatamente no mapa o oposto da onde ele estava, para onde Deus queria que ele fosse. Isso aqui, o deserto de Damasco, é onde está tendo essas confusões agora da Síria, do Estado Islâmico e não sei o que, lá em Damasco e naquelas cidades que a gente de vez em quando vê uma coisa estranha acontecendo. Lá é onde está acontecendo. E aí Deus fala para Elias, Elias, vai para lá, o deserto de Damasco, chegando lá, unge Hazael como rei da Síria. A Síria já tinha um rei. Não estava trono vacante. Deus, o senhor tem certeza? Já tem rei lá? O senhor vai mudar o rei lá na Síria? Vou mudar o rei lá na Síria. Eu quero que você vai lá e comece esse processo de mudança lá na Síria. Ok. Aí Deus continua. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Deus, Israel já tem um rei também. Acabe é rei em Israel. Aliás, a mulher de Acabe é aquela mulher que eu falei para o Senhor que está tentando me matar. Aquela da história de por que eu estou aqui é a mulher desse rei lá. O Senhor vai trocar o rei de Israel? A gente vai trocar lá. Aliás, assim, a gente já ia trocar. Não precisava ter fugido. Eles não iam ser reis lá mais. Mas ok. E vamos continuar, Elias. Unge Eliseu, filho de Cefate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Deus, o senhor também já tem um profeta. Vai mudar isso também? Vai. Deus sempre teve um plano. Deus sempre teve um projeto. Não estava nada fora do controle. E mais, tudo isso Deus tinha Elias no centro do projeto para poder executar essas coisas aqui. Eu imagino o Elias falando para Deus assim, Deus, então assim, estava tudo organizado já? Estava, Elias. O senhor já sabia que essas coisas? Eu já sabia. As minhas preocupações, então, eram em vão? Eram em vão. Você precisava ter se preocupado. E aí, quando Deus vira para Elias e fala assim, Elias, unge o Eliseu também no seu lugar, Deus está falando para Elias assim, Elias, aquilo que você está fazendo não é para acabar. Não vai acabar, não é assim, a mulher vem aqui, te mata e acabou tudo. Não, Elias. Isso aqui que você está fazendo é algo muito maior, inclusive, do que você. Isso não vai acabar, isso vai continuar. Talvez daqui a 2.852 anos, vai ter gente num lugar que você nem faz ideia, se inspirando na sua história e sendo abençoado por causa das coisas que você está fazendo aqui hoje. Não vai acabar. Estava tudo planejado, estava tudo projetado. E eu acho que agora, de novo, a pergunta de Deus faz mais sentido. O que você está fazendo aqui? À luz de todas essas coisas. Sabendo essas coisas, entendendo essas coisas, o que você está fazendo aqui? Por isso Deus perguntou. Tudo planejado, tudo sob controle, tem um futuro. E aí, para concluir, Deus ainda vira para Elias e fala assim, a propósito, Elias, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todas aquelas bocas não o beijaram. Você não está sozinho. A preocupação faz a gente achar que está sozinho. Elias tinha 7.000 companheiros em Israel para caminhar junto com ele, mas porque ele ficou preocupado, ele não conseguiu enxergar isso mais. E o único rapaz que estava andando com ele deixou lá em Judá, porque a preocupação não deixava ele ver isso mais. A preocupação fez ele ter uma visão totalmente distorcida, totalmente errada da realidade. Você vê, esse aqui é o único momento que Deus assim dá uma contestada nele só para falar, cara, isso está tudo errado, mas eu só vou te falar isso aqui, você não está sozinho. Você não está sozinho.
As preocupações levam a gente a isolamento, leva a gente a se afastar de pessoas, leva a gente a pecar, leva a gente a tomar decisões financeiras erradas, que às vezes a gente depois demora meses e anos para desfazer aquilo ali. A preocupação leva a gente a se afastar daquilo que Deus planejou para a vida da gente, como missão no mundo que Deus tem para a gente. Isso a gente tem batido na tecla aqui na igreja assim várias vezes. Deus tem uma missão específica e individual para cada um de nós que estamos aqui. Deus não é no atacado, não é na coisa só assim, só para a igreja, você faz parte ali da igreja, beleza, então você está somando, fazendo parte de um todo. Não, Deus tem, além do coletivo, coisas específicas para cada um de nós. Uma missão específica para cada um de nós. E que às vezes, por causa das nossas preocupações, a gente não consegue nem se dar conta do que é que Deus quer especificamente para mim, porque eu não tenho tempo para fazer isso, porque eu tenho que me preocupar com o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, onde é que eu vou morar, o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, como é que eu... Não dá para pensar mais. E Deus, como para Elias, como para a galera toda da Bíblia, e para a galera toda que nem está na Bíblia, para a galera que entrou na Bíblia só para falar que gente normal como a gente, igual o Jabes, que a gente viu na semana anterior, também tem projeto, e Deus tem coisa específica, Deus ele tem. Mas a preocupação cega a gente. E eu acho que a pergunta que a gente precisava responder para Deus hoje é a mesma pergunta que ele fez para Elias aquele dia. O que você está fazendo aí, aonde você está? E aí você vai colocar aqui aonde você está. Geograficamente, onde você está. O que você vive, onde você vive. Você mora onde você mora. Economicamente, onde você está. Por que você gasta o seu dinheiro do jeito que você gasta o seu dinheiro? Por que você planeja ou não planeja as suas finanças do jeito que você planeja ou não planeja as suas finanças? Profissionalmente, onde você está. O que você está trabalhando, aonde você está trabalhando, ou está fazendo aquilo que você está fazendo, ou não está trabalhando? O que você está fazendo aí, aonde você está? A sua resposta para Deus seria uma resposta do tipo de Elias? Deus, assim, eu estou fazendo isso porque eu estou preocupado. E minha vida me levou para cá. Qual seria a sua resposta? Se não tem Deus, ok. Você tem que ficar preocupado mesmo. Mas se existe Deus, se Jesus morreu por você, se Jesus sacrificou por você, se Ele fez isso pessoalmente por você, individualmente, não por toda a humanidade, porque Jesus não morreu por toda a humanidade, Ele morre por toda a humanidade porque Ele morreu individualmente por cada um de nós que fazemos parte da humanidade. Então, se Ele fez isso tudo, por que você está preocupado? Por que você se preocupa? Imagina se você pudesse fazer com que as suas preocupações hoje todas desaparecessem. Como é que seria a sua vida? Como é que seriam as decisões que você já está tomando? Ou que você está planejando tomar, se você não tivesse absolutamente nenhuma preocupação agora? Se tudo sumisse da sua cabeça, nada te incomodasse mais daquele jeito que a gente trabalhou, você daria um rumo diferente para a sua vida do rumo que você está dando agora? O quanto do que você faz hoje, você faz por causa das suas preocupações? E de novo, Deus não está chamando a gente para viver irresponsavelmente. E Deus não está falando que as coisas que você se preocupa com elas não são importantes. Elas são importantes. Ele está dizendo, eu vou cuidar delas, enquanto você cuida daquilo que realmente importa. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus, nós somos gratos a Ti por causa de histórias como essas, que na verdade são histórias que refletem ou espelham de alguma maneira a vida da gente e as próprias expectativas do Senhor para nós. E nós somos gratos porque o Senhor registrou essas histórias para a gente poder se identificar com elas, tentar trabalhar
na nossa alma, no nosso coração, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, de forma que a gente possa não viver mais de acordo com elas, mas viver de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para a gente. Nos ajuda nisso. A gente pede que, através do Teu Espírito, essas palavras, essa reflexão, ela possa se tornar a verdade concreta para a gente consiga encaixar aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, exatamente na vida de Elias, nas palavras de Jesus, para que a gente não viva uma vida preocupada, para que a gente não viva uma vida de ansiedade e para que a gente não tome, Deus, nenhuma decisão baseado nisso. E Deus, a gente já tomou algumas decisões baseadas na preocupação. A gente já seguiu alguns caminhos por causa disso. Ajuda a gente a voltar. Ajuda a gente a desfazer, a ter discernimento suficiente, clareza suficiente, coragem suficiente para desfazer aquilo que a gente fez por causa da preocupação. Nos ajuda, Senhor, para que a gente possa buscar o reino do Senhor primeiro e que a sua vontade seja feita na vida da gente, assim como ela tem sido feita no céu. Leva a gente em paz para casa, debaixo do teu cuidado, livra a gente do mal. Não deixe a gente cair na tentação de viver uma vida preocupada. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.